Bem-vindo ao canal Momento com Deus. Medalha de São Bento. A medalha de São Bento é uma medalha sacramental cristã contendo símbolos e textos relacionados à vida de São Bento de Núrcia, usada por católicos romanos, luteranos, ortodoxos ocidentais, anglicanos e metodistas, na tradição cristã beneditina, especialmente devotos e oblatos. Este objeto religioso é também um símbolo cristão de abrir portas e abrir caminhos difíceis. A tradição afirma que protege de maldições, mal e vício, protege contra doenças e protege a boa saúde. O verso da medalha traz o Vade Retro Satana. Às vezes carregado como parte de um rosário, também é usado separadamente. História. A hora e a data exatas da confecção da primeira medalha de São Bento não são claras. A medalha era originalmente uma cruz, dedicada à devoção em honra de São Bento. Em algum momento foram cunhadas medalhas que traziam a imagem de São Bento segurando uma cruz na mão direita e sua regra para os mosteiros na outra. Em seguida, uma sequência de letras maiúsculas foi colocada ao redor da grande figura da cruz Moline no verso da medalha. O significado do que as letras significavam foi perdido ao longo do tempo até que por volta de 1647 um antigo manuscrito foi descoberto na abadia beneditina de São Miguel em Metten. No manuscrito, escrito em 1415, havia um quadro representando São Bento segurando em uma das mãos um cajado que termina em uma cruz, e na outra um pergaminho. No cajado e no rolo estavam escritas por extenso as palavras cujas letras misteriosas eram as iniciais, uma oração latina de exorcismo contra Satanás. O manuscrito contém a fórmula do exorcismo Vade Retro Satana, afaste-se, Satanás, e as letras correspondem a essa frase. A oração de exorcismo é encontrada em uma lenda do início do século XIII da Ponte do Diabo em Sens, em que um arquiteto vendeu sua alma ao diabo e depois se arrependeu. Le Coré de Sens, vestindo sua estola, exorcizou o demônio, expulsando-o com água benta e as palavras, que ele fez o penitente repetir. Medalhas com a imagem de São Bento, uma cruz Moline, e essas letras começaram a ser cunhadas na Alemanha, e logo se espalharam pela Europa. Vicente de Paulo, 1660, parece tê-lo conhecido, pois suas filhas da caridade sempre o usaram preso às suas contas, e por muitos anos foi feito apenas, pelo menos na França, para elas. As medalhas foram aprovadas pela primeira vez por Bento XIV em 23 de dezembro de 1741 e novamente em 12 de março de 1742. A medalha em seu design tradicional foi usada por muitas décadas e ainda está em uso hoje. No Benedictus Redivivus de 1679, de Gabriel Bucelin, ele relata vários incidentes em que a medalha de São Bento foi vista como eficaz no tratamento de doenças ou alguma calamidade local. Em 1743 Disquisitio Sacra Numismata, de Origine Ditate, Virtute, Piocius Numismatum seu Crucularum S. Benedicti, ab Batis, Vienae Austriae, apud Leopoldum Calivoda, abade Lobu, do Mosteiro de Santa Margarida de Praga, recomendou o recurso à medalha como remédio contra sangramento. Prosper Guerrager relata vários incidentes de conversões religiosas que ele atribui à intercessão de São Bento através do uso piedoso da medalha. A medalha do jubileu foi cunhada em 1880, em memória do 1440º aniversário do nascimento de São Bento. As iniciais da fórmula Vade Retro Satana foram encontradas nas medalhas de São Bento pelo menos desde 1780. A medalha do jubileu continua a ser o design mais popular. O simbolismo da medalha. Na frente da medalha está São Bento segurando uma cruz na mão direita, o símbolo cristão da salvação, e na esquerda sua regra dos mosteiros. À direita de Bento, abaixo da cruz, está uma taça envenenada, uma referência à lenda de que monges hostis tentaram envenená-lo, e a taça contendo vinho envenenado quebrou quando o santo fez o sinal da cruz sobre ela. À sua esquerda, abaixo da regra, o corvo que carregava um pedaço de pão envenenado. Disso deriva a tradição de que a medalha protege contra envenenamento. Atrás da medalha, acima da taça e do corvo estão as palavras Crux Sancti Patri Benedicti, a cruz do nosso Santo Padre Bento. Ao redor da figura de São Bento estão as palavras Eius in obitu nostro presentia muniamur. Que sejamos fortalecidos por sua presença na hora de nossa morte, pois os beneditinos o consideravam um patrono particular de uma morte feliz. Abaixo do ícone de São Bento, está escrito Ex SM Cassino, MDCCCLXXX e significa descoberto da montanha sagrada do Monte Cassino em 1880. Frente da medalha.
No verso há uma cruz, contendo as letras CSSML, NDSMD, iniciais das palavras Crux Sacra Sid Mihi Lux. Num Condraco Sente-se Mihi Dux. Que a cruz sagrada seja a minha luz. Que o dragão nunca seja meu suzerano. O grande CSPB significa Crux Sancti Patri Benedicti, a cruz do nosso Santo Padre Bento. Ao redor do verso da medalha estão as letras VRU SN SMV, SM quadra LIVB, em referência ao Vade Retro Satana, Vade Retro Satana. Num quam suade mihi vana. Sunt mala quae libas. Ipsi venena bibas. Afaste-se Satanás. Nunca me tente com suas vaidades. O que você me oferece é mal. Beba o veneno você mesmo, e, finalmente, localizada no topo está a palavra PAX que significa paz. O uso da medalha. A medalha representa uma oração por parte do usuário para invocar a bênção e a proteção de Deus por intercessão de São Bento. Não há regras especiais prescritas para seu uso. Pode ser usado em uma corrente no pescoço, carregado na pessoa, colocado no veículo, em casa ou no local de trabalho. Às vezes é incorporado a um crucifixo para criar uma cruz de São Bento, geralmente com o verso como auréola para o corpus. Oblatos leigos de São Bento podem usar a medalha de São Bento em vez do pequeno escapulário de pano preto. A bênção de Sentemaur é habitualmente concedida aos doentes usando uma relíquia da verdadeira cruz, na esperança de ajudar a rápida recuperação de sua saúde. Como muitas vezes é impossível ter uma relíquia da verdadeira cruz, a Sagrada Congregação dos Ritos em 1959 concedeu permissão para que as medalhas de São Bento fossem usadas em vez da relíquia da verdadeira cruz para conferir a bênção. Tal como acontece com vários outros artigos religiosos, os fiéis, que usam devotamente um artigo de devoção, crucifixo ou cruz, rosário, escapulário ou medalha, devidamente benzidos por qualquer sacerdote, obtêm uma indulgência parcial. Bênção da medalha de São Bento. As medalhas de São Bento são sacramentais que podem ser benzidas legitimamente por qualquer sacerdote ou diácono, não necessariamente um beneditino. Através dos séculos foram cunhadas medalhas de São Bento de várias formas. Em 1942, o Papa Clemente XIV aprovou o uso da medalha oficializando-a como um instrumento de devoção de fé e não como um amuleto de sorte. Canal Momento com Deus. Bíblia Católica toda em áudio, orações, histórias de santos católicos, igrejas do Brasil e muito mais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Vídeo todos os dias. Deixe seu like de gostei no vídeo.